Olá pessoal, meu nome é Edclei Henrique, sou professor aqui de Curitiba e nós estamos hoje aqui para trabalhar com vocês a aula de número 14 de Física e nós vamos falar sobre os processos de eletrização dos corpos. Os processos de eletrização são três: o primeiro é o atrito, o segundo é o contato e o terceiro é a indução. Processos de eletrização são meios eletrostáticos de acrescentar ou retirar elétrons de um corpo neutro, tornando-o eletrizado. Nós vamos nos basear aqui, isso aqui fazendo uma retomada dos conteúdos, baseado no modelo atômico apresentado por Rutherford Bohr e os corpos carregados. Na experiência dele, ele constatou que o átomo é um grande vazio. O que seria isso comparado a alguma coisa assim mais inteligente para a gente? Vamos pegar uma azeitona, colocar no centro de um gramado de campo de futebol, de um estádio de futebol. Vamos imaginar que essa azeitona, ela representa o núcleo do átomo e a arquibancada represente os elétrons ao redor do núcleo, certo? Esse era o modelo de Rutherford Bohr, né? Em segundo, eles disseram que os prótons são muito maiores do que os elétrons. Para termos uma ideia disso, a massa de um próton equivale a mais ou menos aí umas 1.800 vezes a massa do elétron. Os elétrons podem fazer determinadas transições eletrônicas. O que é isso? Ele pode saltar de uma camada, né, com um nível energético, né, a outra e vice-versa. Ou pode até mesmo serem retirados do próprio átomo. Vamos ver isso. Também, nesse processo, a carga atômica de um corpo pode ser calculada pela equação Q é igual a N vezes E. Antes de eu passar para a equação em si, eu vou classificar aqui os corpos, como que são esses corpos eletronicamente classificados. No primeiro caso aqui eu tenho um corpo eletronicamente neutro. O que significa isso? A quantidade de prótons, cargas positivas, é igual à quantidade dos elétrons com cargas negativas. No segundo modelo, no segundo exemplo, um corpo eletrizado positivamente. Positivamente significa que ele tem mais prótons do que elétrons. E no terceiro caso, um corpo eletrizado negativamente. Negativamente, nós vamos ver aqui que temos mais elétrons do que prótons. Vamos dar início aqui com a eletrização por atrito. Bom, nós vamos lembrar das experiências da aula de ciências lá, né, que nós tivemos, daquela experiência com o canudinho, né, que você esfrega o canudinho, atrita ele ali numa flanelinha e coloca o canudinho ali junto de uns papéis, papel picado, né, e nós vimos ali que o canudinho atrai os papéis. Ocorre quando dois objetos de substâncias diferentes são friccionados inicialmente neutros, causando a transferência de elétrons de um corpo para o outro. E aqui nós temos um exemplo aqui de um bastão de vidro, né, e uma flanela. A gente fricciona a flanelinha no bastão, o que acontece? A flanela ela vai roubar elétron do bastão, né? Portanto, o bastão vai ficar eletrizado positivamente e a flanela vai ficar eletrizada negativamente. Em seguida, nós temos o processo de eletrização por contato. Vamos ver aqui esse exemplo. Ó. Nós temos um condutor neutro, uma esfera neutra aqui, as cargas positivas equivalem às cargas negativas. E
e um corpo aqui carregado positivamente, né? Uma esfera também. Esse corpo que está carregado, ele é chamado de indutor, tá? E o corpo que está neutro é chamado de induzido. Nesta segunda etapa, né, o que vai acontecer? Vai acontecer um contato entre o corpo carregado e a esfera neutra. Esse corpo carregado positivamente vai roubar os elétrons, né, da esfera. Após isso, acontece uma separação dos dois corpos. E repare que no final as cargas vão ter o mesmo sinal e a mesma quantidade de prótons ali, né? Por último, nós vamos trabalhar aqui com a eletrização por indução. A eletrização por indução é a divisão de cargas elétricas de um corpo, né, neutro a partir de um corpo carregado sem que haja contato entre eles, né? O corpo eletrizado vai chamar indutor e o corpo neutro induzido, tá? Aqui, ó, nós temos o corpo carregado com cargas positivas, né? E esse sistema aqui, os dois estão juntos, né? Colados um no outro, quando ele está neutro. E quando esse corpo se aproxima sem tocar nele, o que vai acontecer? É uma separação entre as cargas, né? As cargas negativas ficarão mais próximas aqui das cargas positivas. E as cargas positivas do sistema se afastam, tá? Aí, vamos imaginar que a gente pega aqui na haste aqui da esfera e separe ele, ó. Separamos a esfera. O que aconteceu aqui? Houve a eletrização das duas esferas, né? Uma com carga positiva e a outra com a carga negativa. Vamos ao primeiro quiz da aula, né? Diz assim: qual o processo de eletrização um corpo que antes estava carregado transfere ou retira cargas de um corpo neutro, ficando ambos com cargas de mesmo sinal e mesma quantidade após o procedimento? Vou dar um tempinho aí para vocês resolverem, em seguida a gente volta. Pessoal, voltando aqui na correção do exercício, então nós temos a resposta letra B, por contato, né? Por contato, então,
os corpos ficam com cargas de sinais opostos e com a mesma quantidade de cargas. A eletrização por atrito é aquele processo de friccionamento, né, dos corpos. Aí eles vão ficar no final com cargas de sinais contrários em números iguais. O último, que é a indução, só reforçando com vocês, o corpo eletrizado, né, é o indutor, tá? E o corpo que está neutro é o induzido, certo? Então nós vamos passar aqui agora para a série triboelétrica. Essa série triboelétrica foi idealizada experimentalmente, né, com materiais com tendências de perder elétrons, né, chama-se eletronegatividade dos corpos, dos materiais. E de cima para baixo, os materiais que estão localizados mais no topo da tabela são os que têm a tendência de perder elétrons, portanto, eles ficam eletrizados positivamente. E os que estão mais abaixo, eles têm a tendência de receber elétrons. Eles vão ficar eletrizados, então, negativamente. Muito bem. Vamos ver aqui o conceito de materiais isolantes, né, que vai ser útil para uma explicação que eu vou passar para frente aqui para vocês, aqui daqui a pouco. O que é um material isolante? Material isolante ali, ó, nós temos ali, ó, são portadores de cargas elétricas sem mobilidade, tá? Sem mobilidade. Exemplo, a madeira, o plástico, a borracha, o vidro. Significa que se você, por exemplo, fazer um teste ali por uma corrente, submeter esse material a uma corrente elétrica, esses materiais vão ter, os elétrons ali vão ter uma dificuldade de transitar pela corrente, né? Eles têm pouca mobilidade. Em seguida, nós vamos ver aqui os condutores, que são os que portam cargas, elétrons com mobilidade, elétrons livres, no caso, né? Exemplo, os metais, as soluções iônicas e os gases ionizados. Vamos a mais um quiz aqui, né? Um estudante de física esfregou canudinhos de refrigerante, né, polipropileno, em guardanapos de papel. E percebeu que o canudinho começou a atrair pequenos pedaços de papel. E após ter participado da aula, né, de física, ele afirmou que o canudinho ficou eletrizado. Vou dar um tempinho aqui para vocês responderem aí. Já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram resolver a questão? Vamos ver aí, qual a alternativa que vocês escolheram aí? A alternativa correta é a letra A, né? Ele fica eletrizado negativamente na região onde atritou, né? Nós vimos lá na tabela triboelétrica, na série triboelétrica, que o polipropileno está localizado na região mais abaixo lá, por essa questão aí, tá? Vamos falar um pouco aqui dos corpos carregados, né? Positivamente é quando tem falta de elétrons. Positivamente, falta de elétrons. Tá? Significa o quê? Que ele, no caso, cedeu elétrons, ficou carregado positivamente. Negativamente, ele está com excesso de elétrons. Significa que ele recebeu elétrons. Né? A carga aqui de um corpo é representado por essa expressão aqui, ó, Q igual a N vezes Z. Q significa a carga do corpo, que é dado na expressão em Coulomb. Tá? N é o número de elétrons ou a falta de elétrons. O número de elétrons ou a falta de elétrons. O E é a carga de um elétron, né? Ela equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Vamos a um exercício. Esse exercício diz assim, na série triboelétrica, os objetos se encontram no seu topo. Possui a tendência de ganhar ou perder elétrons. Já os que estão por último, na parte de baixo, tem a tendência de ganhar ou perder elétrons. A isso dá seu nome de eletrodinâmica ou eletronegatividade do material. Né? Na letra B nós temos aqui, ó, os elétrons estão dispostos em camadas ao redor do núcleo atômico, e quando equivale ao mesmo número de prótons é chamado de íon ou átomo neutro. E quando há um desequilíbrio entre o número de cargas positivas e negativas, diz que está carregado eletronicamente, sendo classificado como um íon ou um átomo neutro. Vamos dar mais um tempinho para vocês tentarem resolver e já voltamos.
Então, voltando lá na 1, pessoal, vamos resolver essa questão. Na série triboelétrica, os objetos que encontram no seu topo possuem a tendência de perder, né, elétrons. Já os que estão por último, lá embaixo, né, têm a tendência de ganhar elétrons. A isso dá-se o nome de eletronegatividade. Letra B. Os elétrons estão dispostos em camadas ao redor do núcleo atômico, e quando equivale ao mesmo número de prótons, é chamado de átomo neutro. Tá? Mesmo número de cargas ali, cargas positivas e cargas negativas. E quando há um desequilíbrio entre o número de cargas positivas e negativas, diz que está carregado eletronicamente, sendo classificado como um íon. Né? Há um desequilíbrio. Né? Pode ter cargas positivas a mais ou cargas negativas a mais. Ok? Vamos passar para frente. A questão número 2 aqui, um exercício de cálculo, né? Que envolve aqui aquela fórmula que nós vimos no início lá. Né? Vamos ler aqui. Um corpo que possui falta de elétrons em 6,0 vezes 10 a 19, qual é a carga elétrica desse corpo? Tá? Então, pessoal, para resolver esse exercício, nós vamos dar um tempinho aí para vocês e já voltamos na correção.
Bom, voltando aqui na questão, pessoal, conseguiram resolver aí? Nós vamos ter que usar aqui o quadro para a gente resolver essa questão, tá? Então, nós vamos verificar aqui que a equação que nós vimos lá no início é Q é igual a N vezes Z. Q é a quantidade de cargas, né? Quantidade de cargas. N é o número de elétrons em falta ou em excesso, certo? N. Seria o múltiplo, né, de um número inteiro. Tem que ser o múltiplo de um número inteiro sempre, tá? Aqui nós temos o N aqui, que na questão foi informado que é 6 vezes 10 elevado a 19. Tá? E a letrinha E é a carga elementar do elétron, a carga de um elétron, no caso. Lembrando que o elétron foi descoberto lá em 1897 por um grande físico chamado Thomson, né? Então vamos tentar resolver essa questão, vamos resolver essa questão, né? Aqui a incógnita da questão é o quê? Tá? Vamos só substituir aqui o N, né, por 6,0, fazer mais pequeno aqui para não pegar aqui, né? E o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Não vai caber aqui, né? Vou passar um pouquinho mais para cá esse aqui, ó. Vamos passar aqui em cima, aqui, ó. É a incógnita. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? Então, aqui vai ser igual a... Só lembrando lá nesse tipo de equação que nós temos aqui números inteiros misturado com potência de 10. O que nós temos que fazer nesse caso? Pegar os números inteiros e fazer primeiro a operação envolvendo eles, né? Que aqui no caso uma multiplicação. Multiplicando aqui 6 por 1,6, eu vou achar aqui 9,6. 9,6. Veja que as potências de 10 aqui correspondem ao mesmo expoente, né? Positivo e um negativo. Então, para simplificar tudo, só cortar aqui, ó. Fica a resposta 9,6 Coulomb, né? Que é a letra A, ok? Letra A. Então, nós vamos passar para frente aqui. Agora, vamos para o exercício número 3 aqui, tá? O exercício número 3 diz assim, um átomo possui uma carga de 8 vezes 10 a 19 elevado a 19 Coulomb. Na letra A diz assim, esse corpo possui um excesso ou falta de elétrons? E na letra B diz, em que quantidade? Vamos dar um tempinho aí, vocês resolvem e a gente em seguida eu corrijo.
Pessoal, conseguiram resolver o exercício? Bom, vamos ver aqui então. A letra A diz assim: esse corpo possui excesso ou falta de elétrons? A resposta então é falta de elétrons. Por que é falta de elétrons? Porque, reparem aqui, que a carga aqui está positiva. Se ela tivesse com sinal negativo, né, daí seria excesso de elétrons, ok? A letra B diz assim: em que quantidade? Em que quantidade nós vamos ter que calcular, né? Fazer um cálculo aqui. Eu fiz um esqueminha aqui no quadro para vocês. Então nós vamos voltar naquela fórmula, né, da Q igual a N vezes Z, tá? Já coloquei aqui, esquematizei, que a quantidade de cargas, né, é 8 vezes 10 elevado a 19. Vamos colocar aqui então, 8 vezes 10 elevado a 19. No lugar da letra Q, então, em seguida, o igual, daí vem o N. O N é a pergunta, né? Quantos, em que quantidade, né? A quantidade de falta ou excesso, né? No caso. A letra E, né? A constante, 1,6 vezes 10 a menos 19. O que vai acontecer aqui? Nós temos uma operação aqui, né? No segundo membro da equação, de multiplicação. E nós temos que isolar a letra N, né? Para isolar a letra N, nós vemos a operação que está sendo feita, que é a multiplicação. Eu vou ter que passar esse número, né, para cá, no sinal no lado oposto, com a operação inversa, né, a multiplicação. Qual que é a operação inversa à multiplicação? A divisão, né? Então vai ficar assim, ó. O 8 vai ficar lá no mesmo lado, lá, né, no caso. E o que vai passar, né, dividindo, vai ser o 1,6, 10 a menos 19. Aí, né, o que eu fiz aqui, ó? Transferiu 1,6, passou dividindo aqui, ó, passou dividindo o 8. A próxima operação é com os números inteiros, né, que eu vou fazer com os números aqui, ó, esses números aqui, fora a potência de 10. A potência de 10, eu vou fazendo uma operação à parte depois, né? Muito bem, se eu dividir aqui 8 por 1,6, eu vou encontrar aqui 5, a resposta é 5. E aí, a potência de 10, eu vou manter, aqui estava em cima, eu vou manter em cima, ok? E a que está embaixo, eu vou passar para cima com o sinal invertido. No caso, ela vai ficar 10 a mais 19, né? Mais 19, não precisa nem pôr o sinal. Então, agora sim, eu vou fazer a operação com a potência de 10, lembrando lá que mantém-se a base, e nesse caso é só somar os expoentes. Mantém a base 10, somando os expoentes, 38. Então, eu vou ter 38 aqui. 5 vezes 10 elevado a 38. Vamos ver lá? 5 vezes 10 elevado a 38 elétrons. Bom, feito isso, nós vamos passar aqui para o nosso quiz, né? Esse quiz, ele diz assim, ó: considerando o princípio da quantização das cargas. Quantização das cargas. O número de elétrons, N, poderá ser representado por um múltiplo de número inteiro, mas não necessariamente. Letra B. O número de elétrons deverá ser representado por um número inteiro obrigatoriamente. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, em seguida vamos vir com a resolução, ok?
E aí, pessoal, conseguiram resolver a questão? Então vamos aqui, ó. Considerando o princípio da quantização das cargas, letra A, o número de elétrons N poderá ser representado por um múltiplo de número inteiro, mas não necessariamente. Está incorreta porque a gente viu lá que obrigatoriamente o N tem que ser múltiplo de um número inteiro. Então a resposta correta aqui é a letra B, né? O número de elétrons deverá ser representado por um múltiplo de número inteiro obrigatoriamente, ok? Pessoal, então nós vamos fazer aqui um retrospecto da aula de hoje. Nós terminamos o nosso assunto e a gente viu aqui nesta aula os 3 processos de eletrização, tá? O primeiro por atrito, fricção, né? O segundo por contato, né? E o terceiro por indução, o induzido e o indutor, no caso, ok? Espero que vocês tenham aprendido e voltamos aqui até a próxima aula. Tchau!